Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através de tua santa palavra. Conforta, encoraja, transforma, edifica. Essa é a nossa oração hoje e sempre. Fazemos isso no nome de Jesus, o Filho. Amém. Dizem que Brasil é o país dos memes, né? E um dos memes que sempre, digamos assim, se repete nas viradas de ano é aquele meme clássico do Rocky Balboa. Lembra do Rocky 1? Assistiram Rocky 1? Aqui já denunciei a idade de todo mundo, né? Mas enfim, Rocky 1 tem uma cena final que ele está destruído. Então o meme é assim: como você terminou 2024? Como o Rocky Balboa, depois de ter vencido a batalha, venceu a batalha, mas o que sobrou dele? Eu quero me dirigir a todos nessa manhã que venceram 2024, mas estão como Rocky Balboa, esfacelados, demolidos, cansados, desanimados. Vem 2025 e você já não consegue nem pensar, não é, em algo bom. Você só pensa nas contas, você só pensa nas dívidas, você só pensa no vermelho, que não é o vermelho político, é o vermelho da sua conta. É aquele vermelho que você se sente desesperado, não é? Quero me dirigir a você nessa manhã. Quero me dirigir a você por uma razão. Como você, 2024, não é? Para mim também foi um ano de muitas lutas. E aqueles que estão mais próximos sabem que eu amo planejamento. Amo planejamento, adoro fazer planos, adoro. Se existe uma coisa que eu gosto de fazer, é plano para tudo, certo? E veja, quando a gente passa por um 2024 assim, o que a gente quer fazer? Um plano para 2025 terminar no azul, não terminar como o Rocky Balboa esfacelando, vencer e vencer com alegria.
não é isso? Então vamos fazer um plano para 2025. E aí a gente faz as chamadas resoluções. Não vou fazer em 2025 o que eu fiz de errado em 2024. E aí vem a lista das resoluções. Eu não vou pedir para que você levante a mão. A você que fez, como eu, resoluções, que gosta, sabe que vai dar errado, mas mesmo assim faz. Sabe que não adianta fazer muito bem os planos, porque eles não acontecem como a gente planeja, mas mesmo assim faz. Primeiro, eu quero dar uma boa razão para você fazê-los. Os planos, não as resoluções. Não espere que eu aqui diga para você não fazer planos. Eu sei, planos foram feitos para darem errado. Acredito nisso piamente. Mas eu também acredito que sem planos, a gente fica pior do que com eles. E eu não falo isso porque descobri, lendo a Tríade do Tempo, alguns aqui, que ficam preocupados com a administração do tempo, já lembraram do Christian, da Tríade do Tempo. Eu falei, puxa vida, eu já vi essa história antes, organizar o tempo, organizar a agenda, dali a pouco vem autoajuda. Não, fica calmo. Eu vou tirar de uma outra fonte, que não é, obviamente, dos grandes e belíssimos livros de administração de tempo que a gente tem hoje, são muito bons. Mas eu quero tirar da própria Escritura, a guisa de introdução mesmo. Provérbios 16:1 diz que o coração pode fazer planos. Então vamos repetir todos juntos? O coração pode fazer planos. Mas Provérbios 16:1 não termina assim. Ele termina dizendo, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos repetir juntos? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O sermão de hoje não é um sermão para quem não quer fazer planos, é para quem quer fazer planos. Sabe que vai dar errado, muitos desses planos, mas mesmo assim vai fazê-los. Mas vai fazê-los de uma maneira diferente, não esperando que esses planos aconteçam da maneira como foi planejado, mas para que esses planos aconteçam conforme a vontade, o escrutínio, o desenho da providência divina em nossas vidas. Não são planos de ímpios. Por exemplo, alguém poderia fazer um grande plano hoje aqui. Preciso matar o meu chefe para ocupar o lugar dele. Vou planejar a morte dele. Senhor, peço sua bênção. Envia os seus anjos para que eles façam isso. Ou alguém poderia dizer assim, eu preciso matar aquela desgraçada. Ela está no lugar que é meu. Eu quero de volta o que é meu. E antes de cantar restitui, eu quero de volta o que é meu, ela faz um plano para colocar veneno na comida da ordinária. E pede, Senhor, que dê tudo certo no final nesse alimento ungido. Deus não vai abençoar planos iníquos. Deus não vai abençoar planos contrários à palavra de Deus. Mas a minha pergunta nessa manhã é, e se os planos correspondem às Sagradas Escrituras e à vontade de Deus? Por que não fazê-los? E se fazemos, porque mesmo fazendo planos que estão de acordo com a vontade de Deus, eles ainda assim não dão certo, não acontecem como eu quero? Como eu devo lidar com isso? Devo chutar o pau da barraca e simplesmente pegar os planos que fiz e rasgá-los todos e simplesmente deixá-los de lado? O sermão de hoje está dividido em 4 partes que nos orientam sobre exatamente planos. Não apenas o como fazer, mas mais do que isso, o que esperar desses planos.
Quais são as coisas boas que os planos nos trazem? E o que devemos, de certa forma, nos precaver a fim de nos defendermos dos momentos em que os planos não correspondem com a realidade se impõe e os planos não dão certo, ou pelo menos não dão totalmente certo. Vimos que a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, e a primeira parte do nosso sermão de hoje é dedicada sobre o plano de um coração, do coração de Jairo. Então, o primeiro ponto vai do 40 ao 42a, e é o plano do coração. A segunda parte do sermão vai do versículo 42b até o 48, e o tópico é o sinal. Sabe o sinal que a gente precisa para saber que o plano está dando certo? Então, a gente tem um sinal e parece que o plano está dando certo. Terceiro tópico é só um versículo, o versículo 49, é o contraplano. Quando vem o sinal de que o plano está certo, vem o contraplano, aquilo que mostra que o plano parece que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Então, é o contrário do sinal, que parece dizer que você estava no caminho certo. Agora o contraplano parece mostrar que você está no caminho errado. E a gente vai refletir apenas no versículo 49. E vamos encerrar com a quarta parte, do versículo 50 ao versículo 56, com a resposta certa. Certo? Começamos com o plano do coração, encerramos com a resposta que vem do Senhor, no versículo 50 ao 56. Então, repetindo: plano do coração, 40 a 42a, o sinal, 42b a 48, o contraplano, 49, e a resposta certa, do 50 ao 56. Comecemos com o primeiro, o plano do coração. Jairo tinha um plano. E por que ele tinha um plano? Porque ele tinha escutado notícias de que Jesus fazia milagres, que as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Essa era a notícia que se espalhava desde Cafarnaum, por todos os vilarejos da Galileia, por onde Jesus percorria. As multidões seguiam a Jesus, porque escutavam uma única e a mesma história: Jesus tocou e o milagre aconteceu. Havia um centurião em Cafarnaum que também não estava entre as multidões, mas estava entre os romanos, e escutou a notícia de que quem Jesus tocava era curado, e ele vai até Jesus. Jesus, o meu criado, está em casa sofrendo horrivelmente. E Jesus faz o que ele tinha costume de fazer o tempo todo: ir até a casa da pessoa, em que a pessoa que estava enferma, tocar no enfermo e o enfermo ser curado. Era isso que Jesus ia fazer. E o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, manda com a palavra e meu rapaz ficará curado. E o rapaz ficou curado, com a vontade de Jesus, com o poder de Jesus. Jairo sabia das histórias de Jesus despedir as multidões, ir até a casa de pessoas sofridas, tocar e elas serem curadas. Mas ele não era como a multidão e nem como um centurião. Ele era o chefe de uma sinagoga, uma pessoa de notável experiência, maturidade, reputação, reconhecimento. Ele não iria até Jesus se ele não estivesse apostando todas as fichas em Jesus. Eu já fiz de tudo e nada deu certo. Esta vai ser a minha última, a minha cartada final. E ele traça um plano: ir até Jesus e trazer Jesus até a sua casa, para que Jesus pudesse tocar sua filha, e a sua filha de 12 anos, ao ser tocada por Jesus, ser curada. Este era o plano, e ele precisava fazer algo muito difícil para que esse plano pudesse acontecer. E é isso que faz os planos serem muito, 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 muito difíceis. Eles exigem sacrifício, eles exigem disciplina,
eles exigem que num primeiro momento haja uma humilhação daquele que faz o plano, há justamente as designações, as resoluções que fez ao longo de todo o planejamento. Ele sabe que para esse plano dar certo, ele tem de se humilhar. E ele tem de se humilhar diante de Jesus, que não gozava das melhores atenções entre os chefes das sinagogas, entre as principais lideranças do judaísmo desse momento. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltou e a multidão recebeu ele com alegria, porque todos estavam esperando por ele, Jairo, que era chefe da sinagoga, pôs o seu plano em andamento. Ele não pode realizar esse plano sem antes fazer o que era comum a todas as pessoas que Jesus visitou suas casas e tocou os enfermos: prostrar-se. Ele não pensa duas vezes, se prostra aos pés de Jesus. Ele suplica-lhe que ele fosse até a sua casa. Diferente do centurião que dizia: tu não és digno de que entre em minha casa. Ele diz: vem à minha casa, toca minha filha e ela ficará curada. Esse é o plano dele. Ele já está colocando o plano em andamento. Se humilha, suplica e pede para que Jesus vá até a sua casa, pois sua filha, preste atenção, de 12 anos, Lucas é preciso, 12 anos, ela estava morrendo. E nós sabemos que Jesus vai à casa de Jairo, e enquanto ele caminha, o que acontece? Um episódio. Então nós temos o plano do coração de Jairo, que não é outro senão levar Jesus até a sua casa, porque se Jesus estiver em sua casa e Jesus tocar a sua filha ficará curada. A gente já sabe que Jesus, para curar, não precisaria fazer isso. A gente já sabe que mesmo Jesus, quando ouviu o centurião dizer: não sou digno de que entre em minha casa, manda com a palavra, Jesus chega a dizer: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dente. Tendo dito isto, olha para o centurião e diz: vai em paz, o teu criado já está curado. Ele não tocou, ele não deu uma palavra: eu determino. Jesus não usou uma palavra positiva do tipo: eu agora ordeno que Satanás saia deste homem e ele seja curado em nome de Jesus. Não tem oração, não tem palavra, não tem nada. Só tem a vontade de Jesus se realizando e o encorajamento: vá em paz, ele foi curado. Não existe um jeito certo de Jesus curar. Não existe uma maneira certa de Jesus fazer as coisas, mas Jairo acreditava que existia uma maneira certa, e se Jesus não fosse em sua casa, ele não ficaria curado. Esses são os nossos planos. Nossos planos, eles dizem para a gente que Jesus só vai fazer uma obra se nós seguirmos à risca os ditames que nós estabelecemos, as resoluções que nós estabelecemos. Por quê? Temos jurisprudência, temos versículos bíblicos, temos passagens bíblicas, temos orientações bíblicas, temos exemplos de como Deus agiu no passado, e como Ele agiu no passado, Ele vai agir também em minha vida. Então a gente faz os planos com base naquilo que Jesus já fez, e não há nada de errado nisso, a menos pelo fato de que Jesus poderia fazer um milagre simplesmente pela vontade dele, sem seguir absolutamente nenhum método. Mas sabe o que é curioso? O mesmo Jesus que queria ir até a casa do centurião e não foi, ficou admirado com a fé dele, ele vai até a casa de Jairo. O problema é que no meio do caminho acontece algo extraordinário. Imagina a pessoa com um plano em andamento dizendo: meu Senhor, Jesus está indo em minha casa. Pronto, a parte do plano está funcionando,
as coisas estão indo bem. Que legal, Jesus vai chegar em minha casa. E não vai fazer esse barulho não. Só que aí o que acontece? Lucas faz questão de contar a história do que aconteceu no meio do caminho. Enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, entra uma história. É uma história diferente que aparece agora. A gente não sabe o nome dela, mas era uma mulher. E eu queria que você prestasse atenção. Por 12 anos, como tinha a idade da filha de Jairo, aquela mulher havia gasto todos os seus haveres com médicos que pudessem dar uma solução para a sua enfermidade. Ela tinha gasto dinheiro para ser curada e nada. Só que a enfermidade dela não era só algo que manchava o seu físico. Não só ela sentia dor, não só era constrangedor do ponto de vista de ser difícil para ela, mas do ponto de vista público, colocava ela numa situação de impureza. Para você ter ideia, a orientação na época era que jamais você pudesse passar entre duas mulheres. E se você passar entre duas mulheres, você nunca vai saber se uma delas está no seu ciclo menstrual ou não. E se ela estiver, você, portanto, pode ter se tornado impuro. Então todos os homens nunca passavam entre duas mulheres. Para você entender o tamanho do estigma que aquela mulher carregava com ela mesma, por algo que ela não tinha controle. Não se trata de uma coisa que ela pode dizer, agora pode, agora não pode. Ela não tem controle sobre isso. É da natureza, é obra divina. Ela não pode rejeitar, ela não pode dizer não. Mas ela sabe as implicações religiosas de tudo aquilo. E ela, portanto, por sofrer daquela enfermidade, era excluída. Então ela sofria física e moralmente. Ela sofria no corpo e na cultura, na moral, na esfera pública. Ela era ferida no corpo e na alma. Ela sofria na pele e sofria no coração. Ela não precisava de um milagre, ela precisava de 2 milagres. Ela precisava de um Cristo que curasse sua pele, que curasse seu corpo, mas que curasse também sua alma, curasse também seu coração, curasse também seu interior, trouxesse vida no interior que morreu. Um Jesus que não só estancasse o sangue de seu corpo, mas estancasse as lágrimas de seu coração e sua alma. Era de 2 milagres e não um que ela precisava. Mas ela tinha um plano, porque todo mundo tem um plano. E o plano dela era muito claro. Se eu me aproximar de Jesus e tocar nele, eu ficarei curada. Por que ela chegou a essa conclusão? Porque veja, todas as histórias que chegam até essa mulher é: Jesus tocou e a pessoa foi curada. Se Jesus souber da minha enfermidade, o que Jesus não vai fazer? Me tocar. Veja, não se pode passar entre 2 mulheres só pelo fato de você não saber se elas estão no ciclo menstrual. Imagina saber que ela está com fluxo sanguíneo. Jamais poderia tocar essa mulher, uma mulher impura. Qualquer pessoa impura, um leproso que não era impuro pela questão física, mas pela questão religiosa, não poderia ser tocado.
Então ela tinha um grande problema: como Jesus vai me tocar? Se ele souber que eu sou uma mulher de fluxo sanguíneo, que eu sou impura, ele não vai me tocar. E se ele não me tocar, eu não serei curada. Então ela tem um plano: se ele não me tocar, eu toco nele. Pô, mas se eu tocar em Jesus, eu vou torná-lo impuro. Todo plano tem um preço. Todo plano tem um sacrifício a ser feito. Todo plano tem uma tensão que precisa ser resolvida. Então aquela mulher disse: vou tocar a orla do vestido de Jesus. E aborda. Você sabe que a borda não fica no pescoço, né? Onde fica a borda? Perto dos pés, né? Para ela tocar a orla de Jesus, ela não vai conseguir tocar em pé, você concorda? Para tocar, como ela tem que estar? Prostrada, como Jairo. Não tem plano sem prostração. Ela vai se prostrar, como também Jairo se prostrou. No meio de uma multidão, imagina, a multidão está ali. Se hoje você pudesse ser uma testemunha ocular, e você hoje quisesse ver o exato momento em que aquela mulher tocou Jesus, você também não poderia ficar em pé. Você só poderia enxergar aquela mulher tocando Jesus, se você também se prostrasse. E aí você deitaria no chão, e viria só pés e pés e pés, uma multidão. Não existem rostos, só existe uma multidão, uma miríade de pernas e de pés à sua frente, com as sandálias arrastando por um chão cheio de pó. E você viria aquela mulher tocando a orla de Jesus. A Bíblia diz que imediatamente, naquela mesma hora em que ela toca a orla de Jesus, está escrito onde na Bíblia? Se tocar na orla de Jesus vai ser curado. Não tinha base bíblica nenhuma ela, né? Ela só tinha um plano. Ela depreendeu que se Jesus toca, se ela tocar, está resolvido, não é isso? Ela tocou, foi imediatamente curada. Na mesma hora em que ela foi curada, Jesus descobriu que ele foi tocado? Não, minha gente, não seja assim tão ingênuo. Você acha mesmo que Jesus está ali, apertado por uma multidão, uma mulher vai engatinhando, né? Imagina, ela não pode nem engatinhar na direção da multidão. Para ela poder encontrar a orla de Jesus, ela tem que saber que ele está vindo. Aí ela vai contra a multidão, e ela tem que ficar abaixadinha. Quando Jesus passar, ela vai. É assim. Você acha mesmo que Jesus não sabia daquela mulher? Que o Criador dos céus e da terra, antes de que tudo fosse feito, ele havia feito todas as coisas. Por ser o mediador de todas as coisas, sendo o criador de todas as coisas, sabendo o nome de todas as estrelas, não conheceria inclusive o nome dessa mulher sem nome? Ele já estava olhando para essa mulher faz tempo. Ele sabia do plano dessa mulher faz tempo. Ele poderia mandar ali alguns e dizer: olha, ela está fazendo fora da liturgia, quem tem que tocar sou eu. Ela está quebrando a liturgia aqui. Não! Jesus permite que ela chegue com aquele plano dela lá e deixa ela tocá-lo, porque Jesus não quer fazer só um milagre com ela. Jesus quer fazer 2 milagres nessa mulher. Você não percebeu que ele fez 2 milagres? Ele só fez um até agora. Você não percebeu que ele só fez um e falta o segundo? Jonas, eu não estou vendo. Onde está o segundo? Quando Jesus continua olhando para aquela mulher que agora está em pé, imediatamente com seu corpo curado, e ele olha nos olhos daquela mulher, bem no fundo dos olhos daquela mulher, e diz assim para ela, como quem dissesse para todos: quem me tocou?
E aí todo mundo começa a olhar para Jesus e diz assim: Senhor, isso aqui, eu só não vou falar que é uma festa, porque é muito irreverente. É muita gente, Senhor. É muita gente se acotovelando. Imagina. Imagina você num estádio, dizendo: quem me tocou? É a situação. Pedrão vai olhar para Jesus e diz assim, primeira vez que ele é sensato, né? Jesus, tem um monte de gente aqui apertando aqui, fica difícil saber quem te tocou, né? E é claro, porque Pedro não estava nem entendendo o porquê da pergunta de Jesus. Porque quando Pedro pergunta quem me tocou, Jesus continua olhando para ela dizendo: quem me tocou? Tá certo? E aí as pessoas: mas Senhor, um monte de gente está tocando. Ele olha de novo para a mulher e diz assim: quem me tocou? Por que a gente diz isso? Por que você acha que a gente está dizendo isso? Porque a Bíblia é clara. Vendo ela que não podia se ocultar. Claro que ela podia. Ela podia ir engatinhando: eu estou curada. Vai embora de fininho. Mas o problema é que Jesus não deixou ela ir embora só com o milagre. Ela precisa do segundo milagre. Ela poderia muito bem sair dali, procurar um sacerdote, dizer: eu estou curado. O sacerdote diria: realmente você está curado, agora você não é mais uma mulher impura. Mas Jesus não deixou ela procurar um sacerdote. Jesus não colocou mais um terceiro entre ele e ela. Ele vai fazer o papel do sacerdote com aquela mulher. Ele não vai permitir que o sacerdote dê a notícia que agora ele mesmo vai dar. E por isso ele olha para aquela mulher e diz: quem me tocou? Como quem está dizendo para ela: você não vai sair daqui enquanto não tornar pública a sua cura e estancar as lágrimas da sua alma. Você vai sair daqui curada no seu corpo, mas você também vai sair curada nesta sociedade que você está vivendo. Quem me tocou? A mulher, vendo que não podia se ocultar, aproximou-se trêmula. Isso tudo não está no plano, tá? Tudo está fora do plano. Ela só quer um milagre. Jesus faz mais. E aí, prostrada diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo: todo mundo tem que ver. Jesus vai fazer o que um sacerdote faria. O motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então, Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Você está curada. Bom, ela não é a figura central nessa passagem. A figura central aqui é Jairo. Imagina Jairo vendo isso. Eu tenho sinal. Percebeu agora o segundo ponto do sermão? Eu tenho o sinal de que meu plano vai dar certo. Este que curou agora a mulher que tocou nele, se ela tocando for curada, imagina ele entrando em minha casa, tocando minha filha. Assim como essa mulher sofria 12 anos, minha filha de 12 anos será curada ao ser tocada por Jesus. Ele tem um sinal que ele precisa para continuar acreditando no plano. Mas o que acontece na sequência? O versículo 49. Todo mundo tem o versículo 49 na vida. Todos os nossos planos têm um versículo 49. Todos os planos que você fizer para 2025, você encontrará nesses planos o versículo 49. E o que diz o versículo 49? Enquanto Jesus ainda falava, ou seja, Jesus estava terminando de curar, fazer o segundo milagre, curar a alma daquela mulher. Enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus está com o olho na mulher e o olho em Jairo, no peixe, não é? Está de olho nos dois, no gato e no peixe. Quando Jesus falava, na mesma hora, a Bíblia diz que veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo:
Sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Imagine essa notícia chegando. O plano deu tudo errado. Não deu certo. Então ele pode chegar a duas conclusões, certo? Anotei duas aqui. A primeira conclusão. O que você acha que seria normal ele dizer agora? Olhar para aquela ordinária que foi curada, vendo ela feliz da vida. Sua desgraçada, foi por sua culpa. Se você não tivesse entrado no meio do caminho, Jesus tinha chegado na hora. Ele tinha chegado no momento certo. A culpa foi dela, a culpa foi dele, a culpa foi... Né? Aí você vai procurando os seus bodes expiatórios, né? A gente vai colocando a culpa em todos os lugares. O mercado financeiro, então, é o maior bode expiatório da humanidade. Então a gente vai botando a culpa em tudo, vai procurando. Se não fosse isso, o meu plano daria certo. Mas foi por causa dessa ordinária. Depois que acaba o estoque de bodes expiatórios materiais, a gente vai para o segundo modelo de acusação, que é sempre a sequência. Ele olha, depois de olhar para a mulher foi embora. Agora está olhando para Jesus. Mas o senhor também, né? O senhor tinha que dar bola para essa mulher. O tempo que o senhor ficou aqui perguntando quem me tocou. Se o senhor não tivesse olhado para essa mulher e tivesse cumprido o que o senhor prometeu. O senhor disse que iria na minha casa. O senhor prometeu que iria na minha casa. Se o senhor se preocupasse apenas com foco, meu plano daria certo. Mas o senhor falhou, porque o senhor deu atenção para ela. Próximo modelo de culpa é Deus. Tudo previsível até aqui, certo? Nossos planos não dão certo, problemas são das famílias, das pessoas. É filho, é filha, é esposo, é esposa, é o emprego, é o trabalho, é a sua história de vida, é a sua limitação. Quando acaba esse estoque de culpas, né, do porquê que deu o plano errado, agora tem que vir uma série mais importante, que uma série superior. A culpa é de Deus, a culpa é da providência. Deus não traça um caminho bonito para mim, Ele só traça um caminho bonito para fulano, para beltano, para ciclano, mas Deus sempre deixa de fora. O culpado é o Senhor. Se o Senhor estivesse me apoiando, se o Senhor estivesse investindo no meu plano, daria certo. Eu fico imaginando um Jairo pensando, confabulando. E Jesus com o olho na mulher e com o olho em Jairo. São duas histórias diferentes. São dois planos diferentes. E ele vai agir da maneira que ele quer, tanto com relação a um como na relação ao outro. Você não vai conseguir entender o método de Jesus. Ele vai olhar para Jairo. E antes que Jairo se precipite numa ação, Jairo só está confabulando, Jairo só está pensando. Sabe quando você fica pensando essas coisas? Você não fala com ninguém, só fica pensando. Antes que ele fale, antes que ele bote para fora, antes que ele tome uma decisão, Jesus fala com ele, nesse contraplano. O versículo 49 é esse contraplano. Aquilo que faz você olhar para o plano e dizer: deu tudo errado, não vai dar mais certo, eu vou fazer um outro plano. E Deus está dizendo: não, vai ser esse plano, mas não do jeito que você quer. Aí observe o que acontece. Na sequência, Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo. Depois o versículo 52, não chorem. Essa é a resposta de Jesus para Jairo e para todos aqueles que junto com Jairo acreditavam que era o fim, que o plano deu errado e que agora nada mais poderia resolver porque tudo estava perdido. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a resposta de Jesus veio para Lázaro: não temas. A palavra de Deus para a tua vida nesta manhã é: não temas. Não tenha medo de 2025. Não tenha medo de fazer os seus planos. Não tenha medo de planejar. Não tenha medo de crer e confiar no Senhor.
planeje, faça seus planos, mas confie na poderosa mão do Senhor, porque Ele sabe corrigir nossos planos. Ele sabe olhar para os nossos planos e dizer: esse plano não vai dar certo, porque não é assim que funciona, não é desse jeito que a vida funciona. Você desejou a coisa certa, você escolheu o caminho certo, você está fazendo a coisa certa, você crê em Jesus, você não está fazendo nada de errado, mas as coisas não funcionam assim. Jesus olha para ele e diz: não tenha medo, continue crendo, ela será curada. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele. Então que contraste Lucas está mostrando para a gente, né? De uma multidão apinhada, de pessoas apertando Jesus, os discípulos para todos os lados, reservado agora, né? Ou seja, um milagre ele quis explicitar, mostrar para todo mundo, certo? O outro milagre que ele vai fazer é extraordinário, não é? Todo mundo sabia que a menina estava morta. Então que milagre que vai acontecer ali? O da ressurreição, certo? Meus irmãos, imagine se um dos pastores televisivos hoje tivessem a chance de ressuscitar uma menina de 12 anos. Vocês acham mesmo que eles diriam assim: ó, gente, eu não quero, pode ligar as câmeras agora, ninguém vai filmar isso aqui, ninguém vai transmitir isso aqui, aliás, sai todo mundo daqui, não quero ninguém aqui, só vai ficar os pais da menina aqui. Jesus não está usando aquela menina para fazer agora a sua fama se espalhar. Ele não está usando um milagre para trazer multidões para perto dele. Você precisa saber que Jesus não faz milagres para fazer crescer a sua igreja. Jesus faz milagres por compaixão e misericórdia, mas não porque Ele precisa fazer milagres para a igreja crescer, porque afinal de contas, as pessoas vendo milagres acontecendo, as igrejas vão crescer. Se fosse assim, meus irmãos, estes homens não teriam que estar dentro das igrejas, pregando e fazendo milagres dentro das igrejas, como eles dizem, eles deveriam ficar na porta dos hospitais. Solta esses caras dentro do hospital e façam milagres ali dentro. Os hospitais são tanque de Siloé que Jesus também visitou. Jesus curou no tanque de Siloé. Bota esses homens todos dentro de um hospital para fazerem milagres. Jesus não faz milagre para fazer notória a igreja, para que a igreja seja conhecida pelo mundo. Essa é a maneira errada da igreja ser conhecida. A igreja não pode ser conhecida por um Deus que faz milagres. A igreja tem de ser conhecida pelo maior de todos os milagres. E qual é o maior de todos os milagres? Merecíamos a morte, mas o plano de Deus é tão estranho, o plano de Deus é tão incompreensível para a gente, que quando a gente começa a analisar o plano de Deus, e diz assim: jamais eu poderia ter sido salvo, mas no plano de Deus eu fui encontrado. No plano de Deus a salvação para mim. Os meus planos são previsíveis. Eu salvo quem eu quero, eu salvo quem me faz bem, eu salvo quem eu quero perto de mim, as pessoas que me dão prazer, as pessoas que têm a ver comigo, têm a ver com o meu estilo de vida, têm a ver com a minha maneira de viver. Mas Jesus salva a gente muito estúpida, muito contrária a Ele, como eu e você. Graças a Deus, porque o plano de Deus é incompreensível, porque a gente olha para o plano de Deus e diz assim: meu Deus, o seu plano é imprevisível. E é isso que Deus está fazendo também em nossos planos. Ele está tornando o meu plano e o seu plano algo imprevisível. Ele está fazendo com que você entenda que por mais que você possa fazer planos, Ele vai colocar o dedo dele, e ao colocar o dedo dele no seu plano, Ele vai fazer um plano muito melhor do que você havia feito. E você vai perceber que Ele vai fazer algo muito melhor
com o plano que você fez. Uma menina de 12 anos à beira da morte, e uma mulher sofrendo há 12 anos de fluxo sanguíneo. Uma mulher que toca em Jesus, um Jesus que toca em uma menina, um Jesus que publiciza a cura da mulher, torna aquela cura pública, mas um Jesus que não publiciza a ressurreição de uma menina. Veja como termina o texto dizendo: menina, levante-se, como uma mãe acordaria uma filha. Talita cumi. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. A minha estava com fome, né? Tadinha. Estava dormindo, dormiu muito. Seus pais ficaram maravilhados. Não tinha público, era só os pais. É graça e misericórdia de Jesus. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido, certo? Parece que alguém não levou a sério o que Jesus falou. Certo? Você está sabendo dessa história? É porque ela vazou. Alguém ali não conseguiu manter no anonimato. Porque o que está em jogo não é as pessoas não saberem. O que está em jogo é as pessoas saberem que ele fez, não para que ele fosse mais famoso, mas por graça e por misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sei que tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus ama a si mesmo, e Ele não pode encontrar nada mais glorioso do que Ele. Porque se Deus encontrar algo mais amável, mais belo, mais glorioso do que Ele, a gente teria que procurar o que Deus está procurando, certo? Ainda bem que Deus é o único que pode dizer: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Porque Ele não pode encontrar absolutamente nada mais amável do que Ele. Mas mesmo Ele querendo toda a glória sobre Ele, há prazer em Jesus, em fazer o bem para os seus, por amor aos seus. Ou seja, por graça e por misericórdia. Minha oração nesta manhã é para que você faça planos, mas que Deus abra os seus olhos como os olhos de uma coruja sábia, para enxergar que Deus vai quebrando as expectativas com um contraplano, mesmo dando sinais de que você está no caminho certo. Ele vai dar sinais para você. Ele vai dizer: está certo o seu plano, vai adiante. Mas ao mesmo tempo virá o contraplano. E o contraplano é para que você continue, para que você persevere, para que você continue crendo, para que você continue acreditando no Senhor, para que você continue acreditando na sabedoria divina. Ele vai conduzir todas as coisas ao seu devido fim, porque o plano de Deus é extraordinário. É um plano que a gente só pode acreditar porque, como disse uma vez C.S. Lewis, é um plano que jamais poderia ter passado na cabeça de um ser humano. O plano de salvação é um plano do Senhor, que nos surpreende no meio de um contraplano, seja a desobediência de Adão, seja a crucificação do inocente Jesus Cristo. O plano do Senhor é incompreensível, mas é admirável. E todo aquele que foi alcançado pelo plano do Senhor tem de permanecer firme no Senhor até que Ele venha. As multidões
A Bíblia diz, estavam animadas, esperando por Jesus. Como você está para 2025? Você está esperando por 2025? Você está esperando pelos primeiros sinais de que o seu plano vai dar certo? Ou você está esperando ver Jesus, seja para tocá-lo no meio de uma multidão, ou para levá-lo até a sua casa, para tocar sua família, os seus? Oremos. Pai querido, obrigado por tua palavra, que nos orienta a fazer planos sim, mas ao mesmo tempo a confiar somente no Senhor. Pô, Jesus, nosso coração fica desesperado, quer fazer planos, e a gente precisa fazer. E a tua palavra reconhece quando diz que o coração do homem pode fazer planos. Mas nós não queremos ficar apenas com a primeira parte do versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios. Queremos também a segunda parte, a resposta certa que vem do Senhor. É a única coisa que faz o nosso plano ser interessante. Não o plano em si, mas o que o Senhor vai fazer com nossos planos. O que o Senhor vai fazer com os nossos planejamentos. O que o Senhor vai fazer com as nossas preocupações vãs. Que a gente trace o plano, mas que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Que a gente trace o plano, mas que a gente não fique angustiado para que ele aconteça tal como planejamos. E se de repente não acontecer como planejamos, que ele aconteça como tu queres, que a tua vontade prevaleça sempre, porque ela sempre vai prevalecer, quer queiramos ou não. Então o que está em jogo hoje aqui, Senhor, é submeter, é nos prostrar, é já no início de todos os nossos planos, sacrificar a primeira coisa que precisa ser sacrificada, as nossas exigências, de que o plano tenha de acontecer tal como a gente quer que ele aconteça. Nos ajude, Senhor, a entender o caminho do Senhor, na obra do Teu Espírito, em nossas vidas hoje e sempre. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém.